Também com relação ao indivíduo, no cenário jurídico internacional, nós temos tratados internacionais que estabelecem as condições de trabalho equitativas e essas condições de trabalho respeitando a dignidade da pessoa humana. Só a gente fazendo um retrocesso na questão da humanidade, nós podemos observar que nos séculos anteriores, século XV, XVI, XVII, XVIII, a exploração da mão de obra era uma exploração da mão de obra masculina, né? Então nós tínhamos aí que a mão de obra masculina era mais utilizada nos serviços pesados, e nesses serviços pesados a mão de obra masculina era utilizada de uma forma que não tinha-se limite com relação à dignidade e à saúde da pessoa. Então nós tínhamos mão de obra que tínhamos aí uma jornada de 14, 15 horas diária, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E chega em determinado momento da nossa humanidade que a população, principalmente da Europa, começa a entrar em franca diminuição. Além do problema da mão de obra, também em decorrência de doenças, né? As diversidades das epidemias que ocorreram no continente, e a gente observa o risco de extinção do ser humano na Europa. E aí começa a se refletir sobre esses direitos do ser humano com relação aos direitos dele do trabalho, né, com condições dignas. E a gente vê a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, e a gente vê todas as conquistas hoje previstas a partir do artigo 6º da Constituição Federal Brasileira e de outros países, mundo afora, de alguns direitos que foram fruto de conquistas desta época, deste século XX, em decorrência dessa exploração da mão de obra. Então nós temos um período aí na qual a população passa por um período de grande dificuldade, principalmente pós-revolução industrial, em que não se explora mais tão somente a mão de obra masculina, mas também se explora a mão de obra feminina. E aquilo que o homem ganhava sozinho para alimentar a família, agora precisa da mulher trabalhar, o homem trabalhar com os seus filhos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos, trabalhando para receber a mesma coisa que o homem recebia trabalhando individualmente. E aí a gente vê não só o trabalho da mão de obra masculina, como o trabalho da mão de obra feminina, em condições talvez de gravidez, em condições talvez insalubre, tanto do homem como da mulher, e trabalho da mão de obra infantil. E a gente pode observar que os países que são economicamente viáveis no mundo afora, aqueles países que saíram de uma condição talvez de dificuldade econômica e hoje estão numa dificuldade, estão numa facilidade, né, com uma economia mais avançada, eles investiram no trabalho eles investiram na educação das crianças, né, e não no trabalho das crianças. Então criança nesses países não trabalha, criança nesses países estuda. Então a gente observa a Coreia do Sul, Japão, em que as crianças, ao invés de ir para o trabalho com 14, 15, 16 anos de idade, eles vão para a escola e estudam de 8, 9, 10 horas por dia, até os seus 25, 26 anos de idade, quando saem da universidade com seus mestrados e doutorados, saem capacitados. Então um indivíduo desse que chega até os 26 com uma mão de obra formada, ele produz economicamente para o Estado muito mais do que uma criança que começa a trabalhar aos 8, 10, 9, 11 anos de idade. E a gente pode falar assim, eu não conheço nenhuma criança que trabalhe. Pois é, só a gente refletir o que é trabalho. Quando uma criança de 10 anos de idade cuida do seu irmãozinho mais novo, ele está trabalhando, está deixando de estudar para fazer um trabalho. Quando limpa a casa, quando tem um trabalho, né, que deveria ser realizado pelo pai ou pela mãe e transfere esse trabalho para a criança, ou quando ele está no semáforo, né, pedindo ou fazendo alguma atividade econômica. Então, em países economicamente viáveis, o trabalho de criança é vedado. E quando que surge essa ideia, então, de estabelecer critérios? Quando a gente observa que a população começa a diminuir, quando o trabalho, a mão de obra, não existe mais mão de obra para ser explorada na Europa, então começam os estados a se reunirem e cria a Organização Internacional do Trabalho. E a partir daí estabelece alguns limites, e essas declarações da Organização Internacional do Trabalho são ampliadas e os estados passam a incorporar isso no seu ordenamento jurídico interno. Então nós temos limitação, por exemplo, da jornada de trabalho, em alguns países 48, outros 44, 40, 36,
nós temos o descanso semanal remunerado, nós temos então uma jornada limitada a 8 horas ou 7 horas diária, um descanso um dia da semana, direito às férias a cada 12 meses de trabalho. A mulher, ela tem algumas limitações para o trabalho com relação a quando estiver grávida, quando estiver em uma situação de lactância, né, recém dado à luz, não trabalha. Nós temos então o afastamento da gestante por um período de 4, 6, 8 meses, em alguns países até 1 ano. Nós temos com relação ao 13º, nós temos vários direitos que foram conquistados desse período da criação da Organização Internacional do Trabalho até a presente data. E nós podemos falar então dessas condições de trabalho equitativas e humanas, né? E só vamos falar sobre isso por quê? Porque as condições de trabalho não eram iguais e muito menos humanas, eram completamente aviltantes ao indivíduo. E aí nós temos algumas declarações que são importantes com relação ao trabalho. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu parágrafo 1º do artigo 13, estabelece o seguinte: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, à condição justa e favorável de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então nós temos aqui uma previsão que compete ao Estado garantir então ao indivíduo esse direito ao trabalho e protegendo o indivíduo quando estiver numa condição de desemprego, para que ele seja recolocado no mercado do trabalho. Porque o indivíduo que sustenta a sua família através do seu suor, seja o homem ou a mulher, ele é respeitado, ele tem um respeito dentro da sua família, ele tem dignidade dentro da sua família, ele leva o alimento para dentro da sua casa. Então, nós temos o desdobramento dessa ideia da Declaração Universal dos Direitos do Homem no artigo 55 da Carta da ONU, que prevê níveis altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais e Culturais de 1966 prevê no artigo 7º que toda pessoa tem o direito de gozar as condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem remuneração adequada e vida digna, bem como condições de segurança, saúde e descanso razoável. Então, quando a gente observa que o salário mínimo ele deve servir para cumprir algumas funções como alimentação, saúde, transporte, lazer, educação, entre outros aspectos do indivíduo, a gente tem que analisar que o salário mínimo ele não pode ser num limite no qual ele não cumpra essa previsão prevista pelo Pacto de Direito Econômico, Social e Cultural de 66. Então tem que assegurar uma remuneração adequada para que traga essa vida digna ao indivíduo. E no artigo 13, parágrafo 3º da OIT, prevê a seguinte situação: o direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure ao indivíduo e à sua família a existência compatível com a dignidade da pessoa humana. Então nós temos aí essa proteção do direito do trabalho, né, dos direitos dignos, sob o ponto de vista do direito internacional. Também nós temos, sob o ponto de vista como direito fundamental do indivíduo ou direito inerente ao ius cogens, a ideia do direito de asilo, né? Então, a proteção dada ao indivíduo, seja no território ou seja numa entidade consular ou diplomática, é considerado esse direito de asilo. Então, se o indivíduo está sendo ameaçado ou está sendo aviltado nos seus direitos pelo próprio Estado do qual ele é nacional, ele pode buscar o amparo em um outro Estado, seja no território ou seja na entidade consular ou diplomática desse Estado, chamado então direito de asilo. Então, essa liberdade violada ou ameaçada, o acusado pode buscar essa ideia que tem essa perseguição política de cunho não de direito penal, né? Porque aí também quando nós falamos que a perseguição é penal, o Estado muitas vezes cria factoides para falar que o indivíduo é um foragido, né, da justiça, enfim. Então o indivíduo que se sentir aviltado, ele busca essa proteção de asilo. E está previsto na Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, no inciso 14, que todo homem vítima de perseguição tem direito a procurar e gozar asilo em outros países. E no mesmo parágrafo 2º deste artigo prevê que não pode ser invocado em caso de perseguição motivada legitimamente por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos da Declaração, né, dos princípios da Organização das Nações Unidas. Nessa perspectiva de direitos fundamentais, nós temos duas espécies de asilo.
o asilo diplomático e o asilo territorial. O asilo diplomático é o concedido na representação diplomática no exterior, na qual o indivíduo foi buscar esse asilo. Ou também o asilo territorial, que é concedido no território do Estado, onde o indivíduo que se sente ameaçado vai buscar esse asilo. Então, o que é considerado um refúgio, né, é aquele previsto na Convenção de Genebra, no Estatuto dos Refugiados e pela nossa Lei 9.474 de 97, no seu artigo 1º, que é até mais amplo do que diz as convenções acima referidas. O refugiado, então, para a lei brasileira 9474, é aquele reconhecido como um indivíduo com temor, né, devido e fundado em temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, que se encontre fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. No inciso 2º, não tendo nacionalidade, ou seja, um apátrida, estando fora de onde antes tinha sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele. E por último, o 3º, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em um outro país. Então, o direito de asilo é garantido aí às pessoas que têm a perseguição política, né, asilo, e direito de refúgio também, como previsto em tratados internacionais com relação a refúgio. Temos também que o indivíduo tem um direito inerente a ele, previsto em tratados internacionais, na busca das melhores condições de vida. E quando nós falamos em melhores condições de vida, essas melhores condições elas podem ser buscadas dentro do próprio país ou num país no exterior. Então nós estamos aí num direito de migração, né? Aquele indivíduo que vai buscar em um outro país melhores condições de vida. Então a gente vê uma grande circulação de pessoas, uma migração interna ou uma migração internacional. O Brasil sofreu, né, e sofre uma grande migração interna. Nós temos pessoas que vêm do Nordeste para o Centro, do Nordeste para o Sul, pessoas que vão do Centro para o Nordeste, do Sul para o Nordeste, do Norte para o Centro e assim sucessivamente. E temos pessoas que em determinado período buscam melhores condições de vida nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e aí essas pessoas buscam então esse direito inerente a ele de buscar essas melhores condições. A Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 prevê no inciso 25 que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, condições médicas e serviços sociais indispensáveis. E aí nós podemos incluir energia, esgoto, água potável, entre outros direitos. E direito à segurança em caso de desemprego, auxílio-desemprego ou qualquer outra forma de proteção, no que vai requalificar o indivíduo para colocar no mercado de trabalho. Também, dentro desse bem-estar, a questão relativa à saúde, né? Então, evitando doenças, a questão da invalidez, viuvez, velhice, em outros casos de perda de meio da subsistência, em circunstância que está fora do controle. Então, a gente vê muitas vezes direito para a proteção do idoso, né? Aquele indivíduo que não tem mais condições de fazer a sua própria manutenção. A gente vê a questão relativa à manutenção da aposentadoria para o idoso que teve perdido, né, que perdeu o seu companheiro, né? Então nós temos aí a manutenção dessa pensão para o viúvo, né, ou para a viúva. O princípio 5º da Declaração do Rio de Janeiro também diz com relação a erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. E a gente pode falar nas questões ambientais, né, principalmente em condições climáticas, em proteção com relação à fauna, à flora, e o indivíduo ter essa vida, né, de uma forma mais estável. E aí quando a gente fala que o indivíduo que está numa condição de pobreza, ele acaba indo à margem da sociedade, indo morar próximo dos igarapés, próximo dos rios, em montanhas, em morros, e quando acontece uma chuva, ocorre o deslizamento, ou ocorre o alagamento. Então está relacionado diretamente à questão de erradicar a pobreza com melhores condições de vida.